Aí galera, protesto ali, ó. Vai saber o que foi que houve, né? Protesto aqui na PS60. O bombeiro já chegou, controlou o fogo. Queimaram um ônibus, ó. Caramba, é um ônibus, velho. Ainda acho que não é protesto, deve ser. Deve ter pegado fogo o ônibus. Eu não vou nesse engarrafamento, vou pegar por aqui agora. Via pedagiada aqui de Swap. Vídeo novo para vocês. Vamos andar aqui no único pedágio aqui de Pernambuco, que fica aqui em Swap. Em Pujuca. Na verdade aqui ainda estou no cabo, né? Esse pedágio fica entre a cidade de Cabo de Santo Agostinho e Pujuca. O pedágio aqui custa mais ou menos R$100. Eu não lembro bem. E a bicha é isso, ó. Estrada não é das boas não. Se segura aí, galera. Isso aqui serve como uma rota de fuga para a turma quando não quer se livrar de congestionamento, quando quer ir para as praias de Porto de Galinha. Eles acabam vindo, a turma vem por aqui, que é, se for por fora, o que vai gastar de gasolina é praticamente a mesma coisa. Então a turma vem por aqui, que mora no Nossa Senhora do Ó também, que é para Maracaípe, e tudo por aqui. Olha lá a hospedagem. Vamos nesse aqui. O pedágio custa, carro pequeno, R$100. É isso mesmo. Fazia tempo, mas ainda tá o mesmo preço ainda. Deixa eu pagar aqui. Bom dia. Aqui. R$1 ou R$2? Tem não. Vamos chamar a passagem eletrônica, senhor, do seu veículo? Não, obrigado. Uma parada grátis, o senhor pode estar utilizando. Nada. Isso aí, galera, R$100 o pedágio. Vou marcar aqui pra vocês quantos quilômetros tem essa estrada aqui.
moça me ofereceu um aparelho para passe direto. Mas eu não tenho interesse não, que eu não ando nessa estrada direto. Uma vez ou outra. Só tô andando por aqui hoje porque teve aquele engarrafamentozinho ali, né? Um ônibus que pegou fogo. Eu não sei se foi protesto ou se um ônibus. Olha lá a polícia fazendo a ronda por aqui. O cara olhou pra mim assim. Tô devendo nada não, amigão. Tá tudo em dia. Como eu tava falando, eu vim por aqui por conta daquele protestozinho ou algum incêndio no ônibus deve ter ocorrido, né? E para não passar ali 15, 20 minutos ali para descer até chegar ali de frente ao hospital, eu preferi vir por aqui. Aqui é a turma da polícia militar, federal rodoviária, sempre tá por aqui. O que acontece? Tem muitos carros irregulares que passam por aqui com cargas sem nota. Aí paga o pedágio para poder não passar lá na frente no posto, que tem um posto da polícia. Então ele vem por aqui e acaba meio que fugindo da polícia, né? Aí a estratégia da polícia é sempre estar por aqui, rondando, fazendo blitz como essa agora aí. E se pegar alguém errado, aí acaba. Pode ter seu veículo apreendido, caso não esteja em dia, né? Ali no caso ali foi a polícia militar, não sei se ela tem esse poder de recolher o veículo. Mas eu acredito que se ela não pode recolher, ela liga pra quem pode, né? Ali é mais outro pedágio, né? É pra quem vem por baixo aqui, que vem de Igaipu. Aí tem essa opção desse pedágio aqui, mas vai cair nessa mesma estrada. Aqui é o retorno do Igaipu. Eles pedem velocidade máxima aqui de 100 km por hora. Estou aqui a 110. Só para esse vídeo não ficar tão longo. Já andei 8 km. Curiosidade que eu sempre quis saber: quantos quilômetros tem essa estrada de pedágio até a entrada do pedágio até o outro pedágio lá embaixo que fica em Nossa Senhora do Ó. Estrada boa, né?
por ser pedagiada. Aqui tem vários serviços, caso o carro quebre. Esse tem um carro que vem pegar e faz todo o conserto pra você de graça. Claro, se for coisa não tão grave, né? Tem várias câmeras aqui pelo local que eles podem ver quando o carro quebrou. Tem um número de telefone também aqui, ó, pra a pessoa ligar. Sempre tem os carros fazendo ronda aqui. Os carros que ficam fazendo ronda é pra saber se tem algum carro quebrado na estrada, se precisa de ajuda. Então, os carros de apoio que eles têm é justamente para isso mesmo. Aqui já é suave essa região aqui agora que eu estou. Você vê pelo container ali, ó, vários containers. Tudo que chega pelo porto fica por aqui, né? Esses depósitos. Aqui à direita é a refinaria. Eu já trabalhei aqui antes. Passei 4 anos e meio, 4 anos e 6 meses trabalhando. Aqui não conhece a refinaria. A refinaria no momento não está pronto totalmente, né? Então tudo indica que ela vai começar a contratar novamente para concluir a obra, que vai ser mais ou menos de 2 a 3 anos de obra ainda. Tem muito serviço. Só não vai pegar a mesma quantidade de trabalhadores que tinha antes, que era mais ou menos, a empresa que eu trabalhava mesmo era 6 mil trabalhadores. Foram outras empresas que tinha 3, tinha empresa que tinha 9, tinha empresa que tinha 12 mil homens, né? Então somando aí, tinha mais de 30 mil trabalhadores aqui dentro da refinaria. É o complexo petroquímico, aqui à direita. O carrinho de apoio que eu tava falando pra vocês é aqui dali da frente. Fui lá com a sirene ligada. A sirene ligada ali, ó. Vou passar até devagar pra vocês verem. Fui lá saindo. E tô pitando aqui, ó. A indicação de pare, porque aqui é uma rotatória, né? Como todo mundo sabe, quem vem pela rotatória tem a preferência, né? Aqui acaba. Pegando ali pra frente é pro estaleiro. E seguindo aqui em frente, quer dizer, ali pra esquerda vai para o estaleiro, né? Vai para o porto. E aqui em frente segue para a praia de
Boi de Galinhas, Maracaípe. São exatamente 11h18, então o fluxo que tinha de carro aqui já passou, né? Isso aqui, pessoal, ó, tudo era mangue. Algumas coisas foram destruídas para o desenvolvimento. Ou não, né? Eita, ponto mal feito essa aqui. Tem um rio que passa ali embaixo, pequeno rio. Tem muito verde assim, sabe? Mas lá na frente foi tudo destruído. Isso aqui era bastante mata, bastante verde. Eles derrubaram os morros para poder fazer a terraplanagem e fazer as empresas, construir empresas aqui, né? E ali embaixo é cana-de-açúcar. Olha lá, Serrambi, Tamandaré. Sentido Tamandaré é para onde eu moro, né? Pega ali à direita. Pega à direita. Sentido Tamandaré, que é praia também. Já sai fora do pedágio, né? E à esquerda também. A esquerda é praia, que é Boi de Galinha. E é onde também onde acaba o pedágio, a estrada do pedágio. Lá na frente está a outra entrada de pedágio. E aqui está acabando também o meu percurso. Eu já rodei 20 quilômetros. 20 quilômetros. Vai acabar com 21, mais ou menos, então. Aí você vê aí, né? Pagar R$100 para andar 21 quilômetros. Será que isso é justo? Talvez sim, talvez não, né? Alguém pode concordar e outros não. Pra cá, Tamandaré, o Juca Tamandaré, PS60 é que eu vou pegar. Aqui acaba o meu vídeo. Um grande abraço e até mais, galera. Se inscreve no canal e não esquece de compartilhar, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.